Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos, bem feliz. Eu sou o Danilo e sim, nós vencemos o primeiro jogo do Independiente. Nada está resolvido, ida e volta, mata-mata, Sul-Americana, jogo complicado. Mas conseguimos aí uma vitória e, muito importante também, jogamos para fazer mais gols. Não fizemos, aquela coisa de futebol de time do Diniz. Mas o importante é que jogamos bem o suficiente, vencemos e não tomamos gol, que é algo muito importante jogando em casa nos mata-matas aí da Conmebol. Então aí um bom começo desse mata-mata. O jogo, já vamos começar a falar do jogo, já aproveitar, né, o embalo. O jogo em si, ele começou muito bem para o Santos. O começo do jogo, o Santos estava muito ligado no jogo. Os jogadores pareciam que todos eles entraram no espírito da competição. Estavam todos ligados, correndo, fazendo grandes jogadas individuais, sabe? Aqueles lances assim que normalmente o cara pensa, não. O jogador já limpava o lance, corria, se mexia. E aquela velocidade que a gente falou no pré-jogo parecia estar acontecendo. Porém, isso durou muito pouco. Isso daí durou cerca de 15 minutos, mais ou menos. Até os 10 o Santos pressionou. Demorou mais uns 5 ali, que o Santos ainda estava um pouco melhor. E aí o Independente igualou o jogo no primeiro tempo. E mais uns 10, 15 minutos, o Independente tomou conta do primeiro tempo. O Independente foi muito mais perigoso, criou muito mais chances e estava jogando melhor, sabe? Parecia estar mais seguro no jogo. A hora que eles viram que o Santos baixou um pouco o ritmo, o Independente tomou conta. E assim, a gente que esperava um time bem retrancado do Independente não viu isso, viu um time que ocupou muito espaço de campo, soube jogar quando estava com a bola, quando contra-ataque perigoso, usando a velocidade dos seus jogadores. Quando estava com a bola, muito toque rápido, muita criação de jogada rápida. Os caras sabem jogar bem. Foi assim, apesar de ser nosso adversário, foi bacana assim, ver os caras jogar. Aqui foi sofrido, né? A gente estava sofrendo porque os caras estavam jogando bem. Porém, e defendendo, eles não eram retranqueiros, eles sabiam se postar no campo. O Santos teve uma dificuldade absurda nesse momento de Independente para jogar. Os caras estavam marcando muito bem o campo inteiro, sabe? Então, assim, o Santos tentava posicionar, não dava, tentava ajeitar, não dava, tentava fazer jogada, não estava conseguindo. E aí, no primeiro tempo, terminou com a gente com aquela sensação de ainda bem que terminou para dar tempo de arrumar as coisas, porque não estava legal aquele fim de primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Santos voltou melhor. Já assim, já entrou melhor no segundo tempo e o segundo tempo foi do Santos. Teve lance perigoso no Independente? Teve alguns. Inclusive, a última bola perigosa do jogo foi uma falta cobrada pelo Independente que o João Paulo salvou o Santos levar gol. O João Paulo hoje fez algumas boas defesas que salvaram o time, assim como o Sousa também fez. O Sousa salvou alguns gols que o Santos poderia ter feito, mas como deu tudo certo, a gente conseguiu fazer um gol e foi ele de novo, Caio Jorge. Que, cara, a hora que esse cara sair, quem que vai fazer esses gols que ele tá fazendo, cara? Pois é, o Caio Jorge mostrando o porquê que ele faz tanta diferença nesse ataque, né? Então a gente sente um pouco mais a movimentação. Ele não estava aparecendo tanto no primeiro tempo, a bem da verdade, mas muito porque o Santos focou pelas laterais. Então o Marinho sempre pegava a bola e tentava aquela puxada, não estava dando muito certo. Às vezes alguma outra ultrapassagem do Pará, mas também não. Mas muito jogada no Marcos Guilherme pela esquerda. E aí o Marcos Guilherme ele estava chegando bem, mas faltava aquela tomada de decisão um pouco melhor, né? Ele teve uma chegada no primeiro tempo boa, acho que foi a melhor chance do Santos, em que ele conseguiu puxar bem o contra-ataque. Então a gente conseguiu ver um pouco dessa transição que fez muito mais sucesso no Santos do Cuca, né? E no do Diniz é um pouco menos, mas o Independente acabou dando esse espaço. O Independente não jogou recuado, como disse o Carlos, ele avançava as linhas e dava esse espaço para o contra-ataque. Então, o Marcos Guilherme teve essa chance, que foi muito boa, e nesse lance o Marinho deu uma deslocada, assim, que ele poderia jogar para trás, ele acabou chutando, não chutou bem, e foi a melhor chance aí do primeiro tempo, né? E aí, o segundo tempo, nós tivemos o começo do Santos bem melhor, mas bem melhor, boas chegadas do Marinho, uma cabeçada do Kaique, que o cara fez milagre, só porque eu ziquei aqui, falei que ele não ia tão bem, né, e tal, da Libertadores, aí o Sousa, puta, fez uma defesaça, milagre mesmo.
E aí o Diniz faz aquelas substituições clássicas, né? Tipo, tira o Pirani, coloca o Sanches, tirou o Jean Mota, colocou o Lucas Braga. Ficou aquele. Na verdade, o meio ficou meio que o Marinho revezando com o Marcos Guilherme, que ficava pendendo, os dois ficavam pendendo de um lado para o outro, passando pelo meio. O Lucas Braga até achei que entrou bem, ele deu um pouco de movimentação. Ele ainda tá. Ele parece um pouquinho do Lucas Braga do começo, de não acertar direito o que fazer. Mas aí, mais uma jogada pela direita, o Marinho, excelente toque para o Marcos Guilherme, que bateu de primeira, sobrou para o Caio Jorge, que completou aí, tirou do goleiro e fez um gol que possivelmente vai ser um dos últimos dele com a camisa do Santos. Muito triste. Assim, agora já vamos passar aí para a parte de falar um a um dos jogadores, porque a gente já resumiu o jogo. Então, o jogo foi mais ou menos esse o desenho. O Santos teve um segundo tempo muito bom, apesar de tomar alguns lances perigosos. A gente teve um gol anulado do Independente, que foi uma jogada, um erro de passe ridículo do. Foi do Pará, né? Foi do Pará. Aliás, Lógico que foi do lógico, né? Quem mais que ia errar, né? É lógico que ia ser o Pará. O Felipe Jonathan não estava em campo, então só podia ser o Pará. É, então, o Pará errou o passe, cara, deu no pé do jogador independente, três jogadores independentes, a bola foi rolada para o centroavante, ele entrou sozinho, tocou por cobertura, foi um golaço, mas graças a Deus ele estava impedido, cara. Porque ia ser um gol ridículo, cara, e principalmente pelo jogo que o Santos fez, cara. O Santos não merecia tomar esse gol. O Santos merecia tomar um gol de jogada construída dos caras, que fosse aquele lance bem trabalhado, sem chance para o goleiro. Mas por outro motivo, não, porque o Santos jogou bem, foi um jogo copeiro. Assim, o Santos jogou o que uma competição sul-americana pede. Tentou fazer gol, fez o gol e continuou tentando fazer um segundo gol que podia dar uma vantagem maior. Soube controlar o jogo em alguns momentos, soube sofrer o jogo, aquela coisa que os técnicos falam, né? A gente tem que aprender a sofrer o jogo. O Cuca falava muito isso. E o Santos soube sofrer esse jogo, porque mesmo os lances de perigo do Independente, o Santos soube se postar, sabe? Não desesperou, não teve aquela coisa de todo mundo fazendo jogada errada, naquela loucura de não saber o que fazer naquele momento de pressão do adversário. Então, a gente teve soube jogar esse jogo. E para começar falando 1 a 1, eu vou começar falando pelo João Paulo. O João Paulo fez várias defesas. O João Paulo jogou muita bola hoje. João Paulo tirou uma bola com os pés que o cara ia entrar sozinho de frente. O João Paulo fez umas 2 ou 3 defesas, assim, daquelas que a gente gosta de ver o João Paulo fazer e salvar a gente, sabe? Então, foi bem legal a participação do João Paulo, recuperou qualquer moral ou desconfiança por conta daquela falha no gol do Palmeiras. Tudo bem que nesse jogo ele não teve oportunidade de sair como ele fez naquele jogo, naquele lance que ele errou. Mas mesmo assim, João Paulo foi muito bem hoje. João Paulo merece méritos. E aí a gente volta para a lateral direita, onde a gente vai continuar cobrando. Por que Pará? Porque assim, o Pará está fazendo jogos extremamente razoáveis. E razoável, você tem o Madison, cara, que é um baita jogador que quando entra tem entrado bem. Em princípio parece melhor que o Pará. Então, cara, vamos dar uma chance para o Madison fazer um jogo inteiro, para a gente ver se ele realmente tem esse nível que a gente espera, se ele dá um diferencial em cima do Pará. O Moraes entrou no lugar do Felipe Jonathan e tem jogado melhor que o Felipe Jonathan. É espetacular, não, mas é um bom lateral. É um cara que, assim, tipo, a gente tá mais tranquilo de ver o Moraes jogando. Ele tá indo bem defensivamente e ofensivamente ele sabe cruzar melhor que o Felipe Jonathan. Não que isso seja um mérito, porque, sei lá, meio que qualquer um sabe cruzar melhor que o Felipe Jonathan. Mas mesmo assim, eu acho que nesse momento a gente deveria dar uma chance pro Madison, porque tá difícil, cara. Tá difícil mesmo. Eu não consigo mais defender o Pará, apesar de toda a história e de gostar do jogador Pará. Pois é, na verdade eu volto na minha teoria de que o Danilo Bosa é melhor na fila aí para ser testado do que até o Matos, porque o Matos a gente já sabe mais ou menos como é que ele joga. Ele joga muito melhor de ponta do que tendo que voltar para a marcação. Ele deixa o buraco na marcação. E o Pará tá numa fase assim que ele precisa de banco. Ele tá tipo, implorando assim, me coloque no banco. E o Diniz olha para ele e fala: então tá bom, eu vou te colocar de titular e como capitão. Então, assim, é muito peso nas costas do Pará, coitado. E aí, já que você falou do Moraes, eu quero destacar que o Moraes fez um jogo muito bom. Eu gostei muito do jogo do Moraes, tanto pela participação dele, a movimentação no ataque, tomou umas decisões legais, como pela defesa. Ele salvou pelo menos umas 2 bolas que ia ser gol ou que eram muito, muito perigosas.
Então ele conseguiu se movimentar bem, aparecer na defesa e aparecer no ataque. Então, excelente jogo do Moraes e na defesa de um modo geral. Assim, se a gente for falar também do Luiz Felipe e do Kaique, o Luiz Felipe fez uma falta meio imbecil, o Kaique tomou um amarelo, mas no geral foi uma defesa segura, assim, não foi um jogo que a gente tenha sentido muito medo de tomar um gol até os 45, mais ou menos. Assim, os 45 do segundo tempo, o Independiente começou a atacar um monte, o Santos deu uma recuada, mas até lá assim, foi uma defesa que falhou em algumas bolas, enfim, isso seria bom para o Diniz dar uma estudada, que foram metidas para o centroavante. Então o centroavante entrava em velocidade no meio dos dois e aí ficava meio que o buraco. Assim, uma ou duas bolas dessa passaram, e teve a falha do Pará também, né? Mas tirando isso, a defesa estava segura hoje. Inclusive, é uma coisa que não deveria acontecer no estilo de jogo do Diniz, né? Porque não é jogo de encaixe. Isso acontece muito quando o time joga marcando com encaixe, que era o que acontecia com o Cuca. O jogador ele tem que sair para dar o combate, e aquele buraco fica nas costas, o atacante entra em facão por trás e acaba fazendo a jogada. Agora, pelo jogo do Diniz, que a defesa joga mais em zona, não deveria acontecer esse tipo de jogada. Tudo bem que hoje eu vi, às vezes, o Luiz Felipe saindo e o Kaique também saindo para dar combate no meio. Então, talvez tenha tido uma marcação diferente no jogo de hoje. Mas são coisas para serem estudadas, para serem resolvidas, igual o Danilo falou. Camacho hoje nem vi se ele entrou em campo ou não, galera. De verdade. De toda aquela expectativa, todas aquelas coisas que a gente podia esperar e que a gente gostou do Camacho, né, as primeiras impressões assim e tal, não existiu. Dois motivos que podem levar a isso. O primeiro deles, hoje o Diniz estava fazendo saída de 3 sem o Camacho no meio dos zagueiros. Ele estava fazendo comparar, às vezes, pela direita, e às vezes o Jean Mota estava vindo um pouco mais para a esquerda, e o Camacho estava mais para frente. Eu acredito que ele viu que a marcação do adversário vinha muito para cima do volante que fazia essa saída pelo meio, e ele preferiu fazer diferente para não sofrer tanta pressão. É uma análise que eu estou fazendo. Eu posso estar totalmente errado, cara, mas eu acho que foi por isso. E daí ele sumiu, cara. Então, Capacho, ele fez um lançamento que o zagueiro cortou e teve um escanteio que quase foi o gol do Santos. E foi só o que o Camacho fez no jogo. Jean Mota jogou bem, mas o bem do Jean Mota. Sabe? O nota 6 estava lá, sabe? Jogando aquele futebol de sempre. Uma ou outra virada boa, algumas tomadas de decisões meio, sabe? Mas depois que ele saiu do jogo e que teve a entrada do Sanches, o Sanches cara, é ridículo, porque o Sanches é muito melhor jogador de construção, de fazer virada de jogo. Então, assim, não dá para comparar, apesar de eles jogarem meio que na mesma posição, assim. É diferente, é jogo diferente. O Jean Mota, eu também acho que ele compõe mais defensivamente, ele tem mais preparo físico, o Sanches está voltando de lesão e está já com uma idade muito avançada. Então, assim, tem que equilibrar as coisas e pesar bem isso antes de analisar. Mas o Sanches entrou, cara, e assim, é o Sanches, aquela qualidade de enxergar uma jogada diferenciada, umas enfiadas de bola diferente, ele dá outro ritmo e outro nível para o time do Santos quando entra. Pois é, a única coisa que eu estou sentindo falta no Sanches no momento é ele puxar um pouco a bola para cima e enfrentar a marcação da defesa. Porque que nem ele teve um lance muito bom, acabou sendo um lance bom, na verdade, que ele pegou a bola na entrada da área, eu achei que dava para ele continuar, ele logo inverteu a bola, foi uma boa inversão para o Marinho acabou não dominando, e aí o lance não deu em nada, mas o Sanches é isso, assim, ele sabe melhor tomar as decisões, você vê que ele vai ter uma decisão melhor do que fazer com a bola no momento de aproximar, ou no momento de ir buscar a linha de fundo, então o Sanches tem isso. E só aproveitando que ele entrou no lugar do Pirani, né? E o Pirani não estava fazendo um jogo ruim, mas o Diniz tirou ele na hora que ele estava melhor, né? Assim, o primeiro tempo dele foi meio parado mesmo, assim. O Independiente estava marcando bem o meio, estava dando uns espaços que o Pirani não estava aproveitando, mas esse começo assim dos 15 primeiros minutos foi quando o Pirani começou a aparecer no ataque, ele teve chance, ele apareceu como opção e aí ele foi substituído. Então, assim, acho que o Diniz só estava esperando todo mundo criticar o Pirani no primeiro tempo. Agora vocês criticaram, eu vou tirar. Eu não quero nem saber se ele está jogando bem ou não. Mas, enfim, o Pirani não estava tão mal. E no melhor momento dele, ele foi substituído. Fica aqui o meu lamento. O Jamota é isso mesmo. O Jamota é essa nota 6 dele.
E aí saíram Jamota e Pirani para entrar Lucas Braga e Sanches. E saiu Pará para entrar o Zanocelo, que daí ficou meio que o meio de campo, né? É que o Pará e o Zanocelo já foi bem no final, foi aos 37 minutos. O Pirani, o Sanches e o Lucas Braga entraram aos 15. Então o Santos ficou com muito tempo esse time com Pará, Luiz Felipe, Kaique, Moraes, aí Camacho, Sanches, e aí Lucas Braga, Caio Jorge, Marcos Guilherme e Marinho, né? Então é esse ataque com 4 aí que o Diniz gosta de fazer. Eu concordo com o Danilo que no melhor momento do Pirani ele tirou, inclusive Carlos, tiraria o Marcos Guilherme, que nesse momento estava sumido do jogo. No primeiro tempo, o Marcos Guilherme teve muitas bolas, tal, mas o Marcos Guilherme hoje, eu não sei se era marcação, se ele estava muito fechado. Assim, é difícil explicar, mas o Marcos Guilherme, assim, tipo, ele participou muito do jogo porque a bola foi muito pro lado dele no primeiro tempo, mas ele não estava sendo o Marcos Guilherme que a gente está vendo nos últimos jogos, assim, que tem jogado bem, consegue boas movimentações. Não foram tantos lances, assim, ele mais estava tocando a bola, daí o Moraes estava apoiando bastante, então ele conseguiu dialogar um pouco com o Moraes ali pela esquerda e tal. Foi interessante, mas não tanto. Então, naquele momento que o Pirani estava melhor, eu tiraria o Marcos Guilherme, porque o Marcos Guilherme está meio baixo. O Lucas Braga, como disse o Danilo, entrou bem, não foi espetacular, sabe? Aquele Lucas Braga que a gente viu no final da temporada passada, que estava jogando muita bola, não foi. Mas ele entrou bem melhor do que ele tem entrado. Mas por quê também? Também eu acho que o Independente deu um pouco de espaço para o Lucas Braga. Então o Lucas Braga, com espaço, ele faz o jogo dele, que é o quê? Toca a bola para frente, sai correndo atrás, cara. E vai pegar o cara, ainda mais um lateral cansado, um zagueiro cansado em fim de jogo, cara. Nossa, o Lucas Braga, ele colocou umas 3, 4 bolas em velocidade, ou então ele dominava, o Moraes passava, ele jogava pro Moraes. Foi bacana de ver o Moraes fazendo essas triangulações, seja com o Marcos Guilherme, seja com o Lucas Braga. As dobradinhas ali foram legais. Marinho jogou bola pra caramba. Não foi o Ultramarinho, o Rei da América, mas, cara, deu aquele gostinho de volta, cara. Ele chamou muito o jogo, e dessa vez ele tava jogando. Não era aquele joguinho de pega a bola, tenta fazer uma coisa e fica bravinho. Pega a bola, fica bravinho. Não, ele jogou, ele foi para cima do adversário, ele tentou cortar para chutar, ele fez alguns chutes que o goleiro defendeu, outros que bateram na zaga, ele cruzou. Teve uma bola que ele pegou na esquerda, deu um toquinho de primeira para o meio. Teve uma jogada ali que deu um chute pro. Sabe, tipo, as jogadas do Marinho dessa vez foram decisões boas e que ele conseguiu executar, que era o que estava faltando, sabe? Então ele tava tentando não ir, tava tentando não ir. Hoje foi. Não foi aquele Marinho que de repente pega, mini, pá, pronto, resolveu o jogo. Não. Mas, cara, foi legal de ver o Marinho, cara. Foi bacana, assim, deu aquele gostinho, aqueceu o coração novamente ver o Marinho em campo hoje. Não, foi um bom jogo do Marinho. De fato, ele se preocupou mais em ficar em pé e a colaborar com o time do que reclamar por faltas. Então, sim, foi muito bom ver o jogo do Marinho hoje. Eu só fiquei com a sensação aqui de que lá pelos 44, assim, que podia entrar o Ângelo no lugar do Marinho, ainda tinha mais uma substituição, e era um momento que era melhor para o Ângelo entrar do que quando o time está perdendo, assim, fora de casa. Era o time em casa, ganhando de 1-0, não ia ser culpa dele se tomasse um gol, porque, enfim, ia ser parte da defesa, e o Independiente estava dando mais espaço, porque o Independiente foi para cima. Então, era um momento de, eu acho, né, o Diniz nunca concorda com isso, mas era o momento de colocar o Ângelo para dar aquela quebrada na linha e confiança para ele. Então, mas sim, Marinho muito bem. Caio Jorge excelente, marcou o gol, mas não só por isso, aquela movimentação que ele faz, que é a diferença que a gente sentia falta nos outros jogos. O Marcos Guilherme, mesma coisa. O Lucas Braga concorda. O Madison acabou entrando, mas não apareceu muito. E o Zanocelo acabou entrando e também não fizeram muita coisa. Assim. Então, eu acho que assim, o ataque foi bem. Eu só acho que dava para ter colocado o Ângelo. Mas, tirante isso, foi um ataque que criou chances. Foi um ataque que, na minha visão, o único problema é que chega na frente do gol, eles ficam ansiosos demais. Teve um lance muito bom do Santos, em que a bola sobrou umas 4 vezes para o Santos chutar, e aí chutava em cima dos caras, ou faltava aquela calma para só tirar e meter a bola na rede. Mas, enfim, para a criação de jogadas, eu acho que o time fez o que tinha que fazer hoje. Faltou só os gols. Podia ter feito mais gols, podíamos ir para
para a Medianeda com uma vantagem melhor, mas não dá para reclamar não, do resultado. O resultado foi bom, poderia ser melhor? Poderia, mas poderia ser pior também, sabe? Então, tipo, assim, 1-0 é uma boa vantagem, qualquer empate é nosso, então, bacana, a gente tem que dar esse peso. Foi legal porque foi um jogo que o Santos conseguiu jogar, apesar de ter sofrido um pouco com o adversário qualificado, mas o Santos conseguiu jogar e conseguiu fazer o resultado de vitória. Então, a gente já tem uma vitória, os empates são nossos. Bacana, show de bola. O Diniz fez bem, assim, ele voltou bem do intervalo. Então, assim, ele começou bem o jogo e ele arrumou o time na volta do intervalo. E eu concordo com o Danilo, talvez pudesse ter colocado o Ângelo ali no final, eu acho que ia ser bacana para ele ir para cima dos caras, os caras já estavam cansados e o contra-ataque estava mais exposto. Eu acho que a gente podia também em algumas situações ali, de repente o próprio Camacho que não estava bem, podia ter entrado o Balieiro para segurar o time, dar ritmo ali no finalzinho, sabe, depois, assim, eu já estou falando depois que fez o gol, sabe, eu não estou falando, tem que entrar para mudar, não, depois fez o jogo para manter o ritmo, porque cai o ritmo, os jogadores cansam, o Camacho não se achou nesse jogo, sabe, então de repente colocava um outro jogador que faria a mesma função bem, daria essa qualidade e mais tranquilidade, mas assim, no geral foi bem, conseguimos o resultado, o Santos jogou bem. Cara, bacana, vitória, agora é ir para a Argentina, e lá na Argentina a gente jogar do melhor jeito possível, jogar com a mesma intensidade que foi esse jogo, jogar com a mesma vontade que foi esse jogo, tentando fazer jogadas em velocidade para quebrar a defesa adversária, que tem grande chance aí, se o Santos jogar bem assim, igual hoje, jogou bem hoje, com a mesma vontade, com a mesma intensidade, só que com um pouquinho mais de cuidado para não tomar tantas jogadas quanto tomou, cara, é promissor. Grande chance da gente sair com a classificação. E é isso, eu acho que o mais confortante disso tudo é como a defesa tem estado mais segura. Teve um jogo ruim contra o Palmeiras, mas conseguiu se reerguer, o João Paulo não falhou, o Independiente não mostrou tanta qualidade como o Palmeiras às vezes mostra, né? Nem sempre eles fazem isso. Mas não teve falhas, tirando aquela do Pará, que prejudicassem. Então, o Santos estava muito nessa de, às vezes conseguiu fazer o gol, às vezes não conseguiu, mas toda falha era gol dos caras. Toda falha era gol dos caras. E aí apagão. Contra o Bahia foi assim, contra o Palmeiras foi assim. Então, é bom que o Diniz, pelo menos, esteja dando confiança para essa defesa. Destaco de novo o jogo do Kaique, muito bom. O pessoal da transmissão parece que nunca viu ele jogar, que estava elogiando, assim como se fosse o novo Maldini aí, mas, enfim, nós sabemos que ele é bom, a gente assiste os jogos dele, é só porque ele estava, assim, numa fase um pouco mais difícil, né? Então, é bom que o Kaique tenha feito um jogo bom, o Luiz Felipe, que eu falei no começo, quando o Diniz entrou, assim, se o Santos parar de tomar gol de bola aérea e recuperar o Luiz Felipe, já é um sinal de grande trabalho, e o Diniz está fazendo isso até agora, pelo menos. Então, é isso, agora é voltar a pensar no brasileiro. Domingo já tem jogo de novo. Vai ser um jogo em que o Giamota está suspenso, então talvez o Sanches tenha que jogar o jogo inteiro, mas ele vai entrar de titular, então vamos ver como é que é ele desde o começo do jogo. E aí na quinta que vem estaremos de novo acompanhando esse jogo da volta aí da Sul-Americana para ver se a gente finalmente consegue pela primeira vez eliminar o Independiente. Seria muito bom. Passar de fase, ganhar mais dinheiro, chegar numa quarta de final de Sul-Americana, que é uma coisa assim que, desde que virou Sul-Americana, o Santos não consegue jogar bem esse campeonato. Seria bacana a gente ir bem, crescer e desenvolver. Então é isso, pessoal. Eu vou dar uma última dica. Caio Jorge, solta a bola de primeira, cara. Quando você toca de primeira, a gente faz uns ataques muito rápidos, é sensacional. Quando você fica tentando prender a bola, os caras não... Cara, o juiz não dá falta. O juiz sul-americano não dá essas faltas que dá aqui no Brasil, cara. Tá? Toca de primeira, a gente faz a jogada de velocidade, você vai lá e marca mais gol do que você já tá fazendo. E tomara que você jogue pelo menos o jogo de volta, né, Caio Jorge? Eu ficaria bem feliz aí. Dentro da normalidade, a janela estrangeira abre só em agosto, então até o fim de julho a gente tem Caio Jorge, né? Então que seja assim. Mas é isso, galera. Galera, obrigado. Foi um jogo sofrido, a gente sofreu esse jogo, mas foi um jogo bom, foi bom de ver o Santos, foi bom de ver o Marinho, foi bom de ver a coletividade ali que o Diniz deu para o time funcionando e a gente disputando um campeonato com chances de passar de fase, e não simplesmente tentando
sofrer menos, que foi aquele final de Libertadores que a gente viu. Um grande abraço. E aí, pessoal, então, esse aqui é um vídeo que a gente faz pela primeira vez com mais de 100 inscritos. Chegamos nos 100 inscritos. Então, muito obrigado a todos aí. Continuem assistindo, curtam, compartilhem, comentem. Deixe ali uma crítica, faça uma sugestão, dê a sua opinião sobre o time, fala o que tem que melhorar, o que vocês discordam da gente. E estamos no YouTube, no Spotify e procure lá no Instagram também, a gente tá por lá. No mais, domingo tem jogo de novo, voltamos pro Brasileiro. E quinta que vem a gente decide aí essa parada contra o Independiente lá na Argentina. Pra cima deles. Pra cima deles. Tchau, tchau. Abraço.